Nos seus estudos para concursos públicos, eu tenho certeza que você se dedica ao máximo e dá sempre o melhor de si com determinação, né? No entanto, é crucial a gente entender que determinação não se confunde com estudo ininterrupto. A gente estudar sem parar nem sempre vai ser a estratégia mais eficaz. E nesse vídeo, a gente vai explorar a ciência por trás das pausas e mostrar como que essas pausas elas podem beneficiar o seu cérebro. A gente vai discutir também quais são as atividades ideais para você fazer nesses intervalos, além de dar algumas dicas para você evitar distrações e manter o foco durante as suas sessões de estudo. Ao compreender e implementar estrategicamente esses momentos de descanso, você pode transformar essas suas sessões de estudo em experiências muito mais produtivas. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje, beleza? Então, bora começar? E aí, como é que você tá? Tranquilo? Meu nome é Júnior, sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho e, junto do meu amigo Diego, a gente criou aqui esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para tentar ajudar o maior número de pessoas possível a alcançar o sonho de passar num concurso público. E pessoas que talvez estejam passando agora pelas mesmas dificuldades que a gente passou para conseguir, o nosso cargo também. E nesse vídeo aqui de hoje, eu quero conversar um pouquinho contigo sobre o papel das pausas nos nossos estudos. E aí eu quero falar aqui tanto no sentido das pausas durante as sessões de estudo, quanto no sentido mais amplo de uma pausa para descanso ou separar um dia para descanso. A gente vai entrar em maiores detalhes aqui ao longo do vídeo. Mas até antes da gente entrar no assunto, eu queria te pedir um favor. Eu queria te pedir para você já deixar o seu like aqui no vídeo e também deixar um comentário, porque isso ajuda bastante a gente a conseguir fazer esses vídeos alcançarem o maior número de concurseiros possível. Então, posso contar contigo nessa? Então, muito obrigado pela ajuda. Então, sem mais delongas, vamos entrar então no assunto do vídeo aqui. Então, por que exatamente essas pausas, elas são tão cruciais para esse nosso processo de aprendizado? E a resposta para isso, ela reside na própria ciência do nosso cérebro. O cérebro humano, ele é uma máquina incrivelmente complexa. E o estudo constante e sem nenhum intervalo, ele pode simplesmente sobrecarregar mesmo, o nosso cérebro. Quando você mergulha em longas sessões de estudo, o seu cérebro ele tende a começar a perder a eficiência depois de um tempo. A sua concentração ela vai começar a diminuir, a retenção de informações ela vai começar a se tornar mais difícil e a fadiga mental, ela inevitavelmente vai se instalar. E é nesse momento que as pausas produtivas, elas vão entrar em cena aqui para ajudar a gente. Elas vão ser como se fosse uma espécie de salva-vidas mesmo do nosso aprendizado. E qual seria o porquê disso exatamente? Porque quando você interrompe os seus estudos por um curto período, aí eu não estou falando nem de um período muito grande, não, você vai dar ao seu cérebro a oportunidade dele descansar e recarregar. E quando você fizer isso, isso vai melhorar bastante a sua capacidade de concentração e vai tornar o processo de aprendizado muito mais eficaz. E isso vai ajudar na sua retenção de informações. E esse não é nem o único benefício, não. Tem outros também. Outro benefício é que o nosso cérebro ele memoriza principalmente as informações que a gente estuda no início e no final das nossas sessões de estudo. Então, quando a gente faz esses pequenos intervalos nos estudos, é como se a gente estivesse meio que hackeando o nosso cérebro, na falta de uma palavra melhor. E esse hackzinho que a gente dá no nosso cérebro, ele serve para deixar a maior quantidade de informações possível mesmo, tanto no início quanto no final dessas sessões de estudo. Já que quando a gente dá esses intervalos, a gente meio que zera a nossa mente, Então, já que a gente está fazendo esses intervalos, é quase como se a maior parte das informações que a gente estivesse estudando tivesse realmente, de fato, no início e no final dos nossos estudos. Se você estudou por 1 hora, é muito diferente de você estar, por exemplo, 4 horas seguidas estudando, entendeu? Se você está 4 horas seguidas estudando, por exemplo, você
estudou as primeiras meia hora, as últimas meia hora, e tudo que está ali naquele meio do caminho, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de assimilar. Você fazendo essas pausas estratégicas, né, pode-se dizer assim, isso vai ajudar você na própria retenção de informações. E, além disso tudo, essas pausas bem programadas, elas vão permitir que você processe, de fato, todas essas informações que você acabou de aprender. O cérebro, assim, não sei se isso é muito intuitivo, mas ele precisa de tempo para assimilar e organizar esses novos conhecimentos, né, que a gente está adquirindo quando a gente está estudando. Então, essas pausas, elas não são apenas intervalos ociosos, mas elas também, na verdade, são uma parte essencial até desse nosso processo de aprendizado. Então, beleza. Com isso, a gente já entendeu agora a importância da pausa nesse nosso processo, né, de aprendizado nos estudos para concursos públicos. Porém, vale ressaltar que a falta desses intervalos estratégicos não é nem uma parada só neutra, não, sabe? Essa falta de intervalos, ela pode acarretar em problemas significativos no seu estudo. Isso porque o estudo ininterrupto, no qual você tenta absorver informações de forma constante, como eu falei, pode sobrecarregar o seu cérebro. E uma vez que você vai estar sobrecarregando o seu cérebro, obviamente que isso pode acabar levando à fadiga mental, à diminuição da sua concentração e até mesmo uma sensação de esgotamento, sabe? Eu não sei, você já deve ter passado por aqueles momentos em que parece que a sua mente está meio travada mesmo, sabe? E nada mais vai entrar na sua cabeça. Você já passou por esse tipo de momento? Se passou, até deixa aqui nos comentários, sabe? Aquela hora que você está estudando, você está lendo, mas nada mais entra ali no teu cérebro. Você não consegue assimilar direito as coisas. E esse estudo, às vezes, ininterrupto, então essa falta dessas pausas aplicadas no momento certo, pode ser um dos motivos dessa fadiga mental também, né? Além disso, a ausência de pausas adequadas, como eu falei, ela vai prejudicar essa nossa retenção de informações. Quando você força o seu cérebro a absorver conteúdo sem interrupção, ele pode se tornar menos receptivo à aprendizagem, fazendo com que uma grande parte do que você estudou seja rapidamente esquecida. Ou seja, no fim das contas, você pode, às vezes, estar ali estudando direto, pensando que você está economizando tempo, ou pensando que você, poxa, eu estou aqui me dedicando, mas, no fim das contas, isso pode ser, na verdade, completamente contraprodutivo para você, porque você vai estar estudando aquilo ali, mas o seu cérebro ele não vai assimilar. Então, você vai acabar tendo que estudar todo aquele conteúdo novamente. Isso é outra coisa até que eu tenho curiosidade de saber, e se for o caso, coloque aqui nos comentários, de você, às vezes, ter estudado bastante ou ter ficado horas a fio estudando, aí tu pensou até no final do dia assim, não, beleza, eu produzi hoje, mas quando você foi fazer questões, ou então quando você foi tentar relembrar aquilo que você estudou, você simplesmente não conseguiu, então esqueceu muito rápido. Isso, de você não estar fazendo essas pausas, pode ser um desses motivos, né? E então, no final das contas, você não fazer as pausas pode fazer com que você perca muito tempo. E o tempo é um bem que nenhum concurseiro pode jogar fora, você vai concordar comigo. E, além disso tudo, o esgotamento, que é uma consequência direta desse estudo ininterrupto, ele pode impactar negativamente tanto também na sua motivação quanto no seu bem-estar, de uma forma geral, sabe? Isso pode levar a uma redução na qualidade do seu estudo e, dependendo, às vezes, do contexto, pode levar até um abandono do processo de aprendizado, de uma forma geral, sabe? Então, tem gente que, às vezes, pode acabar até desistindo dos estudos. Então, portanto, você entender esses problemas associados ao estudo sem pausas é tão importante quanto você reconhecer os benefícios dessas pausas produtivas também. Então tá, beleza. Agora, a gente já entendeu por que essas pausas elas são essenciais. Então, talvez você esteja se perguntando agora, com que frequência a gente deve fazer uma pausa nos nossos estudos? E qual que deve ser a duração ideal dessas pausas? E a resposta para isso ela pode variar de pessoa para pessoa.
Tenta testar diferentes intervalos de tempo, tempo de estudo, focado e tudo mais, e tempos de pausa também. Você vai ter que fazer os seus testes aí, para você ver o que se aplica melhor para você. Vou te dar alguns exemplos aqui para te ajudar. Aí você testa, às vezes, esses exemplos, ou então tenta algum novo. Eu vou te dar aqui um norte. Um exemplo que você pode fazer. Você pode fazer sessões de estudo de 25 minutos bem focado mesmo ali, seguidas, por exemplo, de uma pausa de 5 minutos. Ou então, 30 minutos de estudo focado e 5 minutos de descanso. Ou então, e esses dois aqui agora, eles são o que eu costumo fazer mais, que são, por exemplo, 50 minutos de estudo focado e 10 minutos de descanso. Essa é uma das minhas favoritas, que dá 1 hora certinho, aí acaba ficando um pouco mais fácil da gente controlar. Ou então, eu gosto desse também, porque às vezes a gente já está ali naquele flow, aí eu dou uns 10 minutinhos a mais, aí fica 1 hora de estudo e 10 minutos de descanso. Então, essa aqui eu também aplico bastante. E por aí vai. Você tem que ir fazendo seus testes para ver o que funciona melhor para você e para a sua realidade. Agora, só tem uma regra aqui que é absoluta. São poucas regras que eu e o Diego a gente trata aqui como absolutas e essa é uma delas. Só nunca, em hipótese alguma, passe de 90 minutos de intervalo, de estudo, aliás, sem fazer nenhum intervalo. 90 minutos tem que ser o seu limite máximo. Se você chegou a 90 minutos, então faz um intervalinho. Então, esses testes que você vai fazendo, o seu limite de estudo focado vai ser 90 minutos. Combinado? Não passa disso, tá bom? Então, a chave para essas pausas darem certo, está em você encontrar a frequência e a duração que funcionem melhor para você. Algumas pessoas podem preferir sessões mais curtas, com pausas mais frequentes, enquanto outras podem se sair melhor com sessões mais longas e pausas mais espaçadas. O importante é você experimentar diferentes abordagens e ajustar essas abordagens conforme a sua própria resposta, né, aos seus métodos de estudo. Você tem que se lembrar que a chave para o sucesso nos concursos públicos é encontrar um equilíbrio que permita a você manter o foco, evitar fadiga, como já diria Jaiminho, o carteiro, e também otimizar o seu aprendizado. Então, beleza. Agora que a gente já compreendeu por que as pausas elas são fundamentais e como que ela beneficia o nosso cérebro, vamos tentar abordar aqui agora como que você pode aproveitar ao máximo esses intervalos, como que é a melhor forma de você agir nessas pausas, né? Durante essas pausas produtivas, é essencial a gente realizar tarefas que recarreguem o nosso cérebro e o nosso corpo. Isso para que você possa voltar aos estudos com a sua energia e a sua mente renovadas, né? Então, vou te dar aqui algumas sugestões de atividades específicas para essas suas pausas, para que elas sejam o mais produtivas quanto possível. Então, vamos lá. A primeira sugestão que eu te dou aqui é você fazer alongamentos, você dedicar alguns minutos para você alongar os músculos. Isso pode aliviar a tensão física que é acumulada, né, durante aquela sessão de estudos. A gente fica muito tempo sentado, às vezes a gente pode ficar um pouco tenso. Então, esses alongamentos simples, às vezes para o pescoço, para os ombros, braços, pernas, enfim, eles podem ajudar a gente a relaxar e também ajudar até a melhorar a circulação sanguínea. Uma outra coisa que você pode fazer às vezes são exercícios leves, sei lá, uma breve caminhada. Às vezes você está na tua casa, caminha pela casa mesmo, sabe? Uma corrida parado no lugar, ou então uma série curta de alguns exercícios, tipo aeróbicos ou alguma coisa assim. Isso também para estimular a sua circulação sanguínea e talvez aumentar aí os seus níveis de energia. O exercício, ele costuma liberar endorfina. Então, isso pode acabar também melhorando seu humor e até o seu foco nos estudos depois. Uma outra atividade que você pode tentar é a meditação. Meditação é uma maneira eficaz de você reduzir o estresse e a ansiedade, além de melhorar a sua concentração. Você, às vezes, pode realizar uma breve meditação de respiração, por exemplo, tentando focar na inalação e exalação, isso para você tentar acalmar a mente. Se você não souber como meditar e quiser experimentar, às vezes pode ser jogo você baixar um desses aplicativos, sabe, que ajudam a gente a fazer isso.
Outra coisa, que tem aplicativo também que pode te ajudar, são exercícios de respiração. Então, você praticar técnicas de respiração também pode te ajudar a relaxar e até a oxigenar o seu cérebro, promovendo uma clareza mental maior. Então, quanto a isso, é a mesma coisa do outro que eu falei agora, né? Você pode também baixar aplicativos para te ajudar com isso. Uma outra coisa, que essa é o Diego que gosta de fazer. Aí você pode tentar fazer isso aí na sua casa também, caso você tenha plantas. Às vezes é você cuidar das plantas. Se você tem planta, então experimenta cuidar das suas plantas aí durante esse período. Ou você se dá recompensas que sejam saudáveis. Por exemplo, você pode tentar realmente ser recompensador com você mesmo dessa forma saudável, sabe? Você às vezes desfrutar de um lanchinho energético, como frutas, nozes, alguma coisa assim, ou então, às vezes, beber uma xícara de chá ou um cafezinho. Você pode fazer também alongamento ocular. Para aquelas pessoas que às vezes passam muito tempo olhando para a tela, se você está estudando no seu computador, então fazer exercícios de alongamento ocular, como, por exemplo, você focar em objetos distantes, isso pode aliviar a sua fadiga ocular. Tenta, às vezes, sei lá, se tu tem uma janela na tua casa, parar, olhar para o horizonte, assim, ficar só olhando para o nada para tentar descansar a sua vista mesmo, sabe? Uma outra coisa que você pode fazer, atividades criativas, por exemplo. Se você gosta de atividades criativas, tenta aproveitar essas pausas, às vezes, para você desenhar, para você pintar, ou para você, às vezes, praticar algum instrumento musical que você goste de tocar por alguns minutos, enfim. Uma socialização, se às vezes você estiver estudando em grupo, seja presencialmente ou online, você às vezes pode aproveitar essas pausas para interagir um pouco, sabe, com as pessoas. Uma breve conversa, às vezes, com colegas de estudo, pode acabar sendo uma pausa agradável e produtiva. Aí você conversa sobre alguma outra coisa que não seja estudo durante esse período e só também toma cuidado para você não passar dos minutos de intervalo que você se propôs. Se você determinou, por exemplo, 10 minutos, são só 10 minutinhos mesmo, beleza? Uma outra coisa que você pode fazer é o que chamam de relaxamento profundo. Tenta experimentar uma técnica de relaxamento profundo. E o que seria isso? Às vezes seria você, por exemplo, escutar uma música suave enquanto tenta esvaziar a mente, você praticar yoga, ou então você simplesmente fechar os seus olhos e ficar ali durante aqueles 10 minutos parado, sei lá, pensando em nada, ou então olhando para o teto, durante aquele período. Uma outra coisa que eu, particularmente, gosto muito de fazer, às vezes, é você brincar com o seu animalzinho de estimação. Se você tem algum bichinho de estimação, tenta separar esse pequeno intervalo para você brincar um pouquinho com ele. Isso aí pode acabar sendo benéfico para vocês dois. O meu cachorro, por exemplo, se deixar, eu fico ali horas jogando a bolinha para ele, ele pega, me devolve e aí vai. Então isso é bom que beneficie os dois. O seu bichinho de estimação, que vai passar um tempinho de qualidade com você, e você também, que vai passar um tempinho de qualidade ali com o seu bichinho de estimação. Agora, lembre-se de que a escolha das atividades, ela deve refletir as suas preferências pessoais. Você, novamente, como a gente sempre fala aqui, tem que ver o que funciona melhor para você. Tenta experimentar várias opções e ajusta essas pausas de acordo com o que faz você se sentir mais revigorada, mais revigorado e pronto depois ali para voltar para as suas sessões de estudo. Agora, como eu falei, é importante a gente manter com a nossa palavra, com o tempo do intervalo. Se você determinou 5 minutos de intervalo, são 5 minutos de intervalo. Se você determinou 10 minutos de intervalo, são 10 minutos de intervalo. Então, às vezes, pode ser bom a gente elaborar algumas estratégias para a gente realmente não se desvirtuar do tempo que a gente determinou. Então, também aqui vou te dar algumas sugestões de estratégias para você tentar evitar distrações durante esses intervalos que façam você acabar passando do tempo. E a primeira dessas estratégias, né, é o planejamento prévio. E esse planejamento prévio é você simplesmente ter determinado de fato o tempo que você vai ficar ali nessa pausa. Você ter atividades específicas em mente sempre ajuda a gente a manter o foco. Então, se você determinou 10 minutinhos, como eu falei, 10 minutos, 5 minutinhos, beleza? Outra coisa que pode te ajudar é desconexão digital. Então, se possível, tenta se afastar completamente de dispositivos eletrônicos durante essas pausas. Aí, quanto a isso, eu estou falando de smartphones, computadores e até televisão também. Isso vai reduzir a tentação de você verificar as redes sociais ou e-mails,
ou então de na TV de repente estar passando ali algum programa, alguma série que você gosta e você ficar preso ali durante sabe-se lá quanto tempo. Tenta seguir à risca esse tempo limite. Siga esse tempo limite que você determinou de forma religiosa durante as suas pausas. Tenta evitar estender demais esse intervalo, porque isso pode acabar, se você ficar estendendo demais o intervalo, isso pode gerar, obviamente, uma diminuição na sua produtividade, né? Uma outra coisa que pode te ajudar também a manter essa sua palavra em relação ao intervalo que você determinou para você, é você ter um local apropriado para isso. Então, às vezes, você escolher um local apropriado para essas suas pausas, longe da sua área de estudos, ou então longe de distrações mesmo também, pode te ajudar a criar até uma separação mental entre o tempo de estudo e o tempo de descanso. Então, se você às vezes estuda no escritório, tenta, se você tiver um quintal, por exemplo, se você morar em casa, tenta um quintal. Então, aquilo ali vai meio que limpar melhor a sua mente. E ali no quintal você também não vai estar perto de computador ou perto de outras coisas que podem acabar te distraindo e você ficar mais tempo ali do que deveria, né? E até em relação a isso de distração, uma outra dica é você se manter presente ali. O que eu quero dizer? Durante as suas pausas, tenta se concentrar totalmente na atividade que você escolheu. Tenta evitar pensar em tarefas de estudo ou então ficar pensando em outras responsabilidades que você tenha. Tenta só se distrair e evitar a mente, porque é pouco tempo, então não é tão difícil da gente fazer isso. Ainda mais a gente que estuda para concurso, que está sempre com uma rotina tão cansativa, né, tão maçante, a gente ter ali um minutinho para a gente não é uma coisa ruim, né? Acaba sendo bem-vindo. Uma outra coisa, se você às vezes não pode estar sem o seu celular, é você usar aplicativos de bloqueio. Existem aplicativos que bloqueiam temporariamente acesso a sites, aplicativos ou qualquer coisa que possa distrair você durante os seus estudos. Então, tenta considerar usar esses aplicativos para manter o foco. E, claro, sempre o bom e velho autocontrole. Você basicamente treinar a sua força de vontade para resistir a essas distrações. Você tem que se lembrar sempre dos seus objetivos de estudo e o porquê de ser importante você estar mantendo foco. Lembre-se sempre de que o objetivo dessas pausas produtivas é você recarregar a sua energia e manter o seu cérebro sempre fresquinho ali para os estudos. Então, você evitar distrações durante esses momentos para você conseguir seguir tudo direitinho é fundamental para garantir que você obtenha o máximo de benefício de cada um desses intervalos. Então tá, o que a gente falou até agora são essas pausas estratégicas que a gente faz durante os estudos, né? Você sempre fazendo essas pausas quando o seu cérebro já estiver chegando no limite e você sempre também seguindo religiosamente essas pausas que você determinou, fazendo atividades também que te fazem bem durante esse curto período ali desses intervalos entre uma sessão de estudo e outra, isso vai beneficiar e muito os seus estudos. Então, beleza. A gente começou aqui falando dessas pausas estratégicas que a gente faz durante os estudos, mas ainda há um outro tipo de pausa que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo. Então, vamos falar agora da importância de você deixar um dia da semana como o seu dia de pausa para descanso total dos estudos. Da importância de você separar um dia para você se permitir relaxar, sabe? Se você, por exemplo, estuda de segunda a sábado, é muito importante você deixar o domingo, por exemplo, para você descansar e você fazer o que você quiser. Quando a gente toma essa decisão de estudar para concursos públicos, é extremamente comum a gente cometer alguns erros. E um dos erros mais comuns é imaginar que a gente vai ser capaz de suportar uma rotina composta exclusivamente de deveres e obrigações, sabe? E nenhum tipo de diversão na nossa vida. Para o concurseiro iniciante, às vezes pode parecer plenamente possível conciliar uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, contando aí o tempo que você vai passar no transporte público, aí dependendo da tua rotina, estudar para faculdade, outras obrigações que você tenha, estudar para concurso público, aí durante o tempo que te sobrar,
você dormir. Cronogramas de estudo com período de almoço, às vezes só de 10 minutinhos, ou então esses cronogramas, às vezes, com basicamente nenhum tempo para lazer, ou então nenhum tempo para você passar com sua família, exclusão total de filmes, séries e tudo mais, são muito mais comuns do que você pode imaginar. E, infelizmente, especialmente quando a gente vê um monte de gente falando por aí que para passar para concurso público você precisa estudar 12 horas por dia ou estudar até desmaiar. Infelizmente, é muito comum a gente ouvir muita gente falando isso por aí. E, às vezes, eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas eu tenho que te dizer que excluir tudo o que é bom da sua rotina em favor dos estudos para concursos públicos, na verdade, pode ser muito mais prejudicial para a sua aprovação em concurso público e a realização dos seus sonhos do que você imagina. Você tem que se lembrar sempre de uma coisa, a gente já falou disso por aqui. A jornada para concursos públicos é uma jornada de longo prazo. Você não vai, como regra geral, por exemplo, passar rápido. Você começar a estudar agora e daqui a 1 mês, 2, você já ter passado no seu concurso. Eu gosto sempre de ficar lembrando e relembrando e repetindo mesmo a exaustão esse ponto. A aprovação em concursos públicos é uma jornada de longo prazo. Você nunca deve se esquecer que você está se preparando para uma maratona e não para uma corrida de 100 metros. A jornada do concurseiro ela é árdua e, mais importante, é uma jornada longa. É preciso ter muita disciplina, mas é muita disciplina mesmo, para você seguir rigorosamente uma rotina de estudos que seja apta a te qualificar para um cargo público, né? Você ser aprovado em concurso. E eu digo isso considerando uma rotina de estudos que inclua momentos de lazer. Porque, assim, eu particularmente não consigo imaginar alguém que seja capaz de abdicar de todos os prazeres, todos os gostos que se tem, e momentos com amigos, famílias e tudo mais, por um tempo relevante, sabe? Por um período de longo prazo. Porque você tem que pensar nos seus estudos para concurso assim. Você tem que pensar nos estudos para concurso como uma coisa de longo prazo. Se você está pensando em concurso público, em uma meta de curto prazo, sinto te informar que essa não é a mentalidade correta. Não estou dizendo que seja impossível, mas definitivamente não é assim que você deve deixar a sua mente, não é assim que você deve programar a sua mente, sabe? Porque é isso, você não vai conseguir abdicar. Eu não acho que seja possível uma pessoa ficar estudando horas a fio, todos os dias, de segunda a segunda, sem ter um momento de lazer. E, vamos falar assim, ainda que seja possível, eu consigo afirmar com toda a certeza, você não precisa fazer isso para ser aprovado em concurso público. Eu não fiz isso, Diego não fez isso, e a gente conseguiu passar. Então, considerando que você deve manter uma rotina que vai ser rígida, né? Ela não vai ser uma rotina fácil. Você, estudando para concurso, vai manter uma rotina rígida por um período longo de tempo. Então, durante essa rotina, você incluir momentos de relaxamento e prazer no seu dia a dia vai trazer muito mais vantagens do que prejuízos. Excluindo todas as nossas responsabilidades, pode-se dizer assim, é isso. É possível a gente separar esses momentos residuais em 3 pilares diferentes, mas que são indispensáveis na construção de uma rotina vitoriosa, né, em concursos públicos. E o primeiro desses pilares é o seguinte, são atividades físicas regulares. Eu sei que muita gente simplesmente detesta fazer atividades físicas. E vou te contar um segredo aqui. Eu faço parte desse grupo de pessoas também. Eu quase sempre fico de mau humor antes de ir para a academia, por exemplo. Fazer exercícios físicos, como regra, tem esse efeito comigo. Eu fico de mau humor. Enfim. Mas, mesmo correndo o risco de parecer contraditório, eu tento incluir atividades físicas regulares como indispensáveis nessa rotina
extra estudo, sabe, de concurso público. E existem inúmeros estudos científicos que comprovam os benefícios dos exercícios físicos para a compreensão das matérias estudadas. E não apenas isso, enquanto você está se exercitando, você acaba conseguindo, de alguma forma, abstrair, né, esse peso natural dos estudos, abstrair essa expectativa que a gente fica, sabe? E até a ansiedade por uma prova que às vezes pode estar chegando, ou às vezes até aquela ansiedade que a gente fica por uma prova que ainda está bem longe. A ansiedade da preparação, de uma forma geral. Então, você conseguir relaxar um pouco e se desligar da rotina, né, dos estudos ali, fazendo esses exercícios físicos, é essencial para que você consiga manter o cronograma de estudos em dia também, em alguma medida. Fora que os exercícios físicos, eles preparam o seu corpo também, para você ficar horas ali sentado estudando. Então, beleza, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o seguinte: um tempo de qualidade com a sua família e com os seus amigos também. É impossível a gente dissociar a saúde mental e a capacidade de enfrentar frustrações de fazer parte, às vezes, de um círculo social que seja estável e saudável. Por isso, é extremamente importante você incluir na sua rotina um tempo de qualidade com a sua família, às vezes com seu namorado, com a sua namorada, marido, esposa, enfim, filhos, filhas, e por aí vai. Esse pilar, ele é um pouco complexo e exige algum cuidado também. O que eu quero dizer com isso? É importante que você saiba dosar isso com sabedoria, porque os nossos estudos para concursos públicos, eles precisam continuar sendo a nossa prioridade. E o nosso foco, ele não pode se perder. E se você não tomar cuidado, isso pode acabar acontecendo. Então, tenta ter consciência de que você vai precisar, e você vai precisar necessariamente abdicar também de tempo com essas pessoas que você ama, e às vezes em prol mesmo até de um futuro melhor com essas mesmas pessoas, sabe? E isso é assim com todo mundo. Então tenta não cair na armadilha de, às vezes, de você estar numa justificativa, sob uma justificativa de uma saúde mental, você deixar de lado a sua rotina de estudos, a sua rotina de concurseiro, no primeiro convite que algum amigo seu, que algum familiar te fizer para uma festa, ou te fizer para, às vezes, ir para um barzinho, ou qualquer coisa assim. Então, nessa nossa rotina também se exige que você saiba se afastar das pessoas que são próximas, nesses momentos, às vezes, que você já planejou para você estudar, para que isso não acabe atrapalhando os seus estudos, sabe? E um outro detalhe importante é que, quando eu digo de você passar um tempo de qualidade com seus amigos e com a sua família, com amigos especialmente no que eu quero falar agora, eu não estou me referindo a você passar um tempo com todo mundo que você conhece há muito tempo, mas você passar um tempo com as pessoas que deixam a sua vida melhor, sabe? Com pessoas que deixam a sua vida mais leve. E caso você precise, às vezes, se afastar de algum familiar, por exemplo, que fica te cobrando aprovação a cada vez que te vê, tenta não hesitar em diminuir o tempo com essa pessoa. Você tem que estar cercado nesse momento de pessoas que te coloquem para cima, de pessoas que te ajudem a conquistar os seus sonhos. Você tem que se lembrar sempre que você está lutando diariamente para construir um futuro para você, para construir um futuro para sua família, às vezes um futuro até de uma qualidade melhor com os seus amigos, sabe? Para você passar um tempo de qualidade melhor com todas as pessoas que você ama. E ninguém tem esse direito de se colocar entre você e os seus sonhos, entre você e os seus objetivos. Então, beleza. Com isso em mente, de você saber que você precisa passar um tempo de qualidade também com seus amigos e família, mas também saber dosar para você saber quando dizer não. Sabendo já disso, com isso já mentalizado, a gente vai para o terceiro pilar, que é você passar um tempo de qualidade, mas dessa vez com você mesmo. E não adianta negar, todos nós temos a nossa individualidade, né? Cada um é de um jeito, cada um gosta de uma coisa diferente. É impossível você criar um passo a passo ou dicas universais que vão funcionar para todo mundo. Então esse terceiro pilar, ele engloba que você olhe
para você mesmo com honestidade e que você reconheça os seus gostos e as atividades que você simplesmente adora fazer sozinho. Sei lá, alguns exemplos de atividade. Às vezes você gosta de uma leitura de um livro, você gosta de assistir filmes e seriados, ou ver algum anime na televisão, enfim. Você gosta de jogar videogame, às vezes de tomar uma taça de vinho, uma cerveja, enfim. Por aí vai. Agora, claro, não é porque você gosta de fazer isso sozinho que você deve fazer isso sozinho. Se você tiver uma boa companhia aí, use e abuse dessa sua companhia. Às vezes você está com sua namorada, com seu namorado, seu marido, esposa, enfim. Se for o caso, fica à vontade para fazer essas atividades que você gosta junto da pessoa que você ama. Agora, apenas a atividade é que deve ser extremamente prazerosa para você. Essa atividade que você vai fazer, ela deve ser capaz de fazer você abstrair um pouco, sabe, disso tudo, das responsabilidades, dos estudos, e trazer para você alguma satisfação. Tenta sempre se lembrar disso. Você, nesse período que você está agora, você tem uma prioridade na sua vida, que vai ser a aprovação em um concurso público. Mas também é igualmente importante você se lembrar que a sua vida, ela não se resume a isso. Você não vai conseguir dedicar 100% do seu tempo estudando sem nenhum tipo de distração, sem nada que te faça bem, sabe? Sem nada que distraia a sua mente, sem nada que te dê prazer. Você não vai conseguir manter essa rotina por um longo período, por um período de longo prazo. Você não vai conseguir fazer por muito tempo o que é necessário para passar em concurso público se você não desenhar uma rotina completa que envolva os seus estudos para concurso, seu trabalho, né, quando for o caso, se você estiver trabalhando, e também você passar um tempo de qualidade com a sua família, um tempo de qualidade com seus amigos, um tempo para o lazer e um tempo para você dedicar a você mesmo, para a sua saúde também. Se você esquecer qualquer um desses aspectos, isso vai resultar, inevitavelmente, em uma jornada que vai ser muito mais difícil e muito mais pesada de você conseguir. E, às vezes, isso pode acabar levando você a desistir dos seus estudos. Você deve ter equilíbrio, consciência e reconhecer que passar em concurso público já é difícil o bastante. Você não precisa dificultar ainda mais todo esse caminho abolindo tudo o que você gosta de fazer na sua vida. Você tem que lembrar sempre de você ter esse equilíbrio entre os seus estudos para concursos públicos, que nesse momento deve ser a prioridade na sua vida, um tempo de qualidade com seus amigos e a sua família, sabendo sempre dizer não para essas pessoas quando for necessário. Se você, às vezes, por exemplo, segunda-feira, você sabe que você precisa estudar, alguém te chamou para fazer alguma coisa, você vai estudar naquele dia, você vai combinar com essa pessoa no final de semana. Às vezes, você pode ser flexível. Se você só pode sair com aquela pessoa na segunda-feira, então você sai e você, às vezes, deixa o período que você estaria, às vezes, descansando em algum outro dia para compensar esse período que você fez. Mas você tem que sempre manter esse equilíbrio entre os seus momentos de estudo e também deixar um tempo para o seu lazer, para você não sobrecarregar a sua mente e você conseguir manter essa jornada no longo prazo de uma forma leve, de uma forma que também seja benéfica para você. Beleza? Bem, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer ou o que você faz nessas suas pausas de estudo, sabe? Nessas pausas onde você está estudando, você vai fazer seus 5 minutinhos ali de pausa, seus 10 minutinhos. O que você faz nesses 10 minutos de pausa? E nos dias que você separa para o seu descanso, qual que é a atividade que realmente não pode faltar aí para o seu lazer? Bota aqui nos comentários que eu quero saber também. Lembra também de deixar o seu like aqui no canal, se você ainda não tiver deixado, de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, e de compartilhar esse vídeo com outros concurseiros que possam se beneficiar aqui do nosso conteúdo, beleza? Então, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, um abraço e até a próxima!